Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live dos quatro cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Sejam bem-vindos. Oi, amor! Dr. Adolfo já tá na área. Fala, grande Henrique! E aí, meu amigo? Beleza? Show Rapaz, de tudo bola. andando. Ah, tá Graças de a barba Deus. de novo, macho? Pô, mas cresce rápido. Aqui cresce rapidinho, direitinho. Denuncia a idade Olha aí, logo. Felipe Viana. Grande Boa noite. Filipão. Boa noite. É o E aí, nosso doutor Adolfo? Densa Nutrição. Tudo bem, velho? Não é? E aí, Altran, beleza, meu amigo? Ó, hoje só quem vai falar é você, viu, Felipe? Isso, Vixe, hein? Pra ficar Maria. calado e agora prepara, Felipe, vai. Eu aposto que vocês não vão ficar calados. E eu acho que eu vou ganhar. Já chamei aqui o doutor Marcelo, já tinha pedido aqui Eu tô... feita. Opa! Marcelão! Olha aí. Agora tá completo! Beleza. Apostos e disponível. Como a gente diz aqui, agora a bagaceira tá completa. Vamos lá. Vamos Agora lá, tá E aí, completo. doutor Marcelo? vamos aí, cara. Vamos lá. Pronto. Tema hoje importante, hein? Eu já tô Importante. louco para falar. Vou me segurar aqui porque eu vou deixar tu falar, né, Felipão? Então eu vou me segurar Não. aqui pra deixar tu falar. Olha, eu não vou mentir, não. Eu não faço questão. Eu prefiro escutar vocês falando, que eu aprendo mais, entendeu? Para com isso, rapá. Para Boa com noite, doutor isso. Fernando. O Felipe fica só com essa história de ficar aparecendo aqui na live. Eu acho Não, que nós tivemos aqui, não, vamos bonito. falar a verdade, né? Nós tivemos que botar o Felipe para pelo menos engrandecer, deixar um cara mais bonito, porque se ficar só nós os três aqui Obrigado. falando. Não ia dar certo. Finalmente. Três, velho. Tinha que botar alguém o cara jovem. Então, Fica reconheceu três, meu velho. valor. Marcelo reconheceu meu valor agora. Muito obrigado, doutor Marcelo. Agora é o seguinte, eu quero só fazer uma crítica construtiva. Felipe, você que é um cara jovem, né? Mais Porque ou menos. Mais eu ou já menos, tenho Altran. 46 anos de idade, você está na casa dos 30 ainda. Então, É. eu acho que você devia começar no seu perfil, a pelo menos umas 2 vezes por semana, fazer as dancinhas no Rios, né? Precisa, né? E aqueles videozinhos assim. Eu acho que é fundamental. Deixa eu falar, fundamental. eu vou me defender. Não. Eu tenho uma alma velha, entendeu? Eu tenho uma alma ancestral, de um senhor de 46 anos pra lá. Ô, Entendeu? Felipe, cara, sabe que eu digo essa frase aí desde que eu era muito jovem, cara. Eu com 15 anos eu ia dizer assim, não, eu sou um velho, cara. Eu já tinha mania de velho, já tinha a fala de velho. Olha, eu já falava isso aí, cara. Mas isso é Nós bom, temos cara. Isso é perfis- bom. Eu já. Isso Nós é temos bom, isso é perfis bom. parecidos, pessoal. Nós temos perfis parecidos. Sim. Não me arrependo, cara. Não me arrependo. Me orgulho muito. Assim, quando eu via muito colega meu fazendo bobagem, eu Eu estava também. quieto ali, me preparando para fazer alguma coisa mais útil. Então, hoje eu não me Estamos no mesmo arrependo. clube. É verdade. Não, isso é gente. Olha, o doutor Adolfo já tá enchendo a cara. Que é isso? Por que esse rótulo dessa garrafa tá preto? Peraí que eu vou Vai, mostrar. Peraí que eu vou mostrar. Epa! É água. Não, tá certo, tá certo. O Adolfo, é só porque se tivesse outra coisa, a gente teria que combinar para, de repente, então, todo mundo beber a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Não é uma crítica. Pra não ficar só eu, né? Pra não ficar só eu. Exato. A live E de hoje. esse raciocínio que hoje eu tenho que me cuidar para não me falar, porque hoje, assim, ó, o que eu falei hoje eu estou falando demais. Mas se a gente pegar só essa fala que eu disse aqui do Adolfo, a gente já poderia falar sobre o dia do lixo. Poderia. E já poderia começar assim, por exemplo, eu poderia dizer para o Adolfo assim, pô, Adolfo, não, se tu ia beber, meu velho, pô, mas então tá, mas então pelo menos tu nos avisa, vamos Convide. combinar fazer essa Beber bagaceiragem. todo mundo vamos junto. junto. Não, E mas vou- daqui a gente já poderia começar, por exemplo, não é o caso, mas já poderia começar a falar sobre as interpretações do que significa o dia do lixo para um ou para outro, ou etc. Se eu consideraria beber, por exemplo, digamos que tirasse a tua capa ali e fosse vinho, não fosse água. Você, pô, mas então hoje é o dia do lixo, Adolfo? Aí você, não, para mim não é dia do lixo, porque na verdade eu tenho uma rotina da minha família, meu pai sempre bebeu, e hoje eu estou bebendo esse vinhozinho aqui por causa do meu pai.
Então, o que pode ser dia do lixo para um, pode não ser para outro. Mas isso Nós vamos falar disso. Mas deixa eu fazer. Cenas dos próximos capítulos. Fazer um adendo para vocês, um comentário sobre uma coisa que eu acho importante falar para o público que acompanha a gente. Isso aqui é água. Eu estou bebendo igual um camelo, porque, pessoal, eu estou completando agora 69 horas e meia de jejum. Não, isso é proibido falar sobre isso, é proibido falar sobre jejum. Vão derrubar a live. Calma. Porque eu quero falar. E outra coisa também, se fosse fazer jejum prolongado, também era para ter avisado, porque daí eu e o Felipe já tínhamos feito. Mas é porque eu quero fazer um comentário que é legal. É legal, o comentário que eu vou fazer. É legal. Olha só. Eu já fiz jejum de 1, 2, 3 e 5 dias. Só que toda vez que eu fazia, eu estava na dieta certinha, me preparava e fazia. Aí é fácil. Dessa vez, pessoal, eu estava na bagaceira dos infernos, fazendo um monte de merda, e resolvi, porra, eu vou me desafiar e vou fazer esse negócio. Velho, tá sendo uma coisa insanamente difícil. Tá, eu acredito. Teve um comentário, Adolfo, que um dos seguidores me mandou, eu botei o print ali no nosso grupo, e eu recebi vários prints sobre essa nossa live de hoje, eu não coloquei lá. Mas teve um rapaz que colocou, e depois nós vamos conversar sobre isso que tu fez, assim. Essa é a melhor estratégia? A gente deve fazer isso ou não deve fazer? Usar, por exemplo, o jejum para limpar um dia do lixo? A gente deve, já que fez um dia do lixo, antes de discutir conceitos e tudo, partir imediatamente para um jejum, etc. Isso também está dentro da live, esse nosso assunto. Sim. Com certeza, com certeza. Mas eu quis falar só para lembrar o pessoal. Pessoal, jejum, eu postei sobre isso essa semana, né? Jejum é ferramenta terapêutica, jejum não é brincadeirinha. Eu que trabalho com isso, estou acostumado. Fui fazer um à toa, eu tô me ferrando. Eu tô esperando dar 10 horas hoje só para comer. Então, assim, você vê, claro, a gula foi embora. O segundo dia eu fiquei naquele power sujo que a gente fica, né? Fica assim, elétrico. Mas hoje de tarde, deu uma lombra que eu parecia cachorro que o dono foi embora, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Pode tomar sal do jeito que for, que não Eu resolve. tô comendo sal igual um doido. E assim, porque eu também estabeleci, não vou capitular, vou levar esta porra até o final. Muito bem. Beleza. Agora, foi muito bacana para eu experimentar e poder falar, pessoal, é muito diferente, cara. Quando você faz dentro da linha de raciocínio correto, ou quando você faz de qualquer jeito. Cara, não tem como comparar. São duas coisas diferentes. Por isso que eu chamo o jejum de sintonia fina da dieta, cara. Eu adorei seu comentário, cara, que eu não respondi os comentários ainda, mas adorei. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tanto esse comportamento do Adolfo com relação ao jejum, e se a gente fizer um casamento depois com relação ao dia do lixo, tem uma coisa importante assim que eu vou comentar quando a gente estiver falando sobre isso, que é assim, ó, a experiência prévia e a experiência pessoal da pessoa que vai praticar o jejum, no caso que o Adolfo está comentando, ou o próprio dia do lixo. Então, tanto os significados quanto os quilômetros rodados pela pessoa alteram a decisão assim de fazer um dia do lixo, de o que significa dia do lixo, etc. Então, também só comentários pertinentes. O doutor Adolfo também está muito inspirado hoje. É o jejum, é o jejum. É a cetose, é a cetose. Cetose. Sem dúvida. Vamos começar perguntando de onde é que vem essa expressão dia do lixo. Alguém sabe de onde é que surgiu isso? Pergunta sensacional. Eu não faço ideia, cara. Nem eu, cara. Não faço ideia. É uma Porque, expressão extremamente cretina, né? Mas não faço ideia de onde veio. Exatamente, porque para mim é uma expressão que não faz absolutamente nenhum sentido. Uma vez um cliente meu chegou e disse assim: você trabalha com dia do lixo? Você faz dia do lixo? Aí eu olhei para ele e disse assim: lixo a gente bota aonde? Na lixeira. Aí ele olhou para mim e disse: vixe, é mesmo, né? Já parou por aí. Porque, não, cara, sempre é bom começar pela definição. Não é? Olha que expressão. Adoro. A gente esquece que as palavras têm poder, né, cara? Palavra tem poder. A gente só. Eu tava vendo esse final de semana com a Gabi, o Domingão, que agora é com o Luciano Huck e tal, em homenagem a Marília Mendonça, né? Um tributo a Marília Mendonça. E o padre Fábio de Mello estava falando exatamente sobre isso. Ele estava dizendo assim: a dor da pessoa que perde um filho, ela é tão grande que ela é inominável, não tem nome. Quando você perde um pai, você é órfão, mas quando você perde um filho, o que é que você é? Não tem nome. Então, quer dizer, o fato de você dar um nome
é uma coisa importante dentro da nossa cultura, né? A palavra tem esse Perfeito. poder, né? Sim. Então, quando você dá o nome de uma estratégia de dia do lixo, meu amigo, é tipo assim, você tá se chamando de lixeira, você tá dizendo que... Você tá entendendo? Pra cabeça, né? O conceito que você tá passando é um conceito Henrique, muito... Você vai dizer que né? vai comer lixo, né? Não é possível. Exato. Henrique, hoje assim, ó, lembra que na última live nossa eu me segurei, lembra? Eu tentei não falar, lembra? Teve um monte de gente me mandou mensagem dizendo assim, mas você não tá nervoso porque tu não fala. A Sabrina, a minha mulher. Eu notei. Tá. A minha mulher tava, ela me disse assim, eu quase entrei no quarto para perguntar se tu tava bem. Eu tava me segurando, né? Eu tinha decidido. Hoje não, hoje assim, ó, hoje eu vou fazer um advogado do diabo, eu vou falar várias coisas para a gente discutir. Quer ver Claro. Marcelo, tu é a favor ou contra o dia do lixo? Sou contra, tá? Aí agora a gente vai trabalhar. Falando sobre a semântica, colegas Henrique, Felipe, Adolfo, sobre a semântica do dia do lixo, eu acho que aqui também cabe a interpretação, porque assim, ó, sabe que eu, na minha prática médica, eu trabalho muito com a ressignificação. Isso é importante. Assim. Hoje eu estava falando sobre isso. Se a pessoa não consegue fazer uma estratégia proposta, não adianta ela ser muito eficaz, porque ela não tem efetividade nenhuma, já que ela não pode ser aplicada. Quando a gente muda o significado, até a pessoa já chega embebida. Vou falar uma técnica que eu uso, tá? Quando a pessoa já chega embebida, assim, ó, vamos dizer, o senhor usa o dia do lixo, do Altran, o senhor usa o dia do lixo como estratégia? Eu acho que, assim, ó, num primeiro momento, sabe o que eu falo? Eu digo assim, sim, podemos, vamos falar mais sobre isso. Eu já não nego de começo para não quebrar a relação, para não perder o amigo. Tá? Para não perder o amigo. E aí depois é que você tá tapeando ali, ainda tá seduzindo, Depois eu ressignifico com ele e digo assim, ó, pô, se nós vamos encarar sério então e vamos chamar de dia do lixo, tá? É isso mesmo então? É dia do lixo? É isso mesmo então? Bom, então agora, aí não pode ter uma rotina, é que daí eu vou começar a entregar, isso nós vamos trabalhar mais ao longo da live, mas assim, se é o dia do lixo, então eu não posso ter um dia assim, consagrado para isso, porque é uma coisa muito pejorativa, é uma coisa muito negativa. É o dia do lixo, não é o dia, então, de uma exceção programada, não é o dia de uma que seria uma coisa assim, uma coisa mais benigna. Uma jacada consciente. Ou um dia assim, de um dia de mais liberdade, que também seria uma coisa positiva. Ó. Um dia de rotina alimentar livre, olha que positivo. Rotina alimentar livre, beleza. Então tem alguns pacientes que eu prefiro manter a semântica do dia do lixo para demonstrar o caráter pejorativo que isso tem e minimizar isso na vida do paciente. Então, às vezes, eu mantenho ali o dia do lixo, só ressignifico. E aí a gente começa assim, a gente vai ter dias livres, que é o que eu quero explicar mais adiante, conforme a gente for entrando. Dias livres que vão fazer parte de uma estratégia alimentar com comida saudável. Por exemplo, a pessoa vinha numa estratégia very low carb, cetogênica, e eventualmente a gente vai variar a rotina alimentar reintroduzindo carboidratos, mas nós não vamos chamar isso de dia do lixo, afinal de contas, isso não é lixo. E aí o dia do lixo, se o paciente faz questão de ter, isso vai ser uma coisa mais rara, uma coisa muito esporádica, e aí sim, vai ser uma exceção, mas que eu vou manter a semântica, mas mudar a interpretação, e vou carregar o sentido pejorativo, porque exceções vão acontecer. Então, eu aproveito que ele já me deu essa linha e pesco ele com a própria linha dele, mantendo o caráter pejorativo e começando a diminuir, então, a frequência, e não a consagrar um dia específico. Isso, perfeito. Ótimo. É uma ótima estratégia, né? Porque você traz a pessoa ela traz a pessoa para um dia de refeição livre, uma estratégia livre, e joga os ultraprocessados no canto deles, dentro da lata do lixo mesmo. Bota no lugar deles. Isso. Que aí entra aquilo que eu comentei agora, imediatamente antes da gente começar a live, de que sim. Se me perguntar assim, Marcelo, comidas, entre aspas, ultraprocessadas, tu considera elas como lixo? Olha, sim, eu considero sim. Óleos ultraprocessados extraídos de semente, alimentos farináceos, cheios de açúcar, com uma mistura preparada para causar vício e compulsão, sim, eu considero isso lixo, sim. Então, tá bem. Então, eu nem mereço ter um dia para isso na minha rotina alimentar,
Mas se isso vier a acontecer, então tá bom que seja um dia do lixo, porque isso realmente não é comida. Por que a gente está falando sobre isso? Porque existe uma aura de dizer assim, não, mas tudo que é comestível não pode ser chamado de lixo, porque afinal de contas oferece energia e não, pode parar. Comida é comida, alimentos ultraprocessados a serviço da indústria não são comidas, são outras coisas. Esse ponto já fica esse definido. ponto é que eu ia falar, Marcelo. Esse ponto que eu ia falar. O problema é que isso aí nem é comida, entendeu? Eu gosto muito da frase, Felipe, do João Vitor, que ele diz assim: não existe comida lixo. Existe comida e existe lixo. São duas coisas separadas. Né? É isso aí. Só porque você vai no supermercado, compra lixo, bota na boca e come, isso não significa que isso é comida. Não, é o que eu digo direto. Não é porque você come e não morre que é comida, entendeu? Tem o fato de ser comestível não torna alimento, né? Entendeu? Isso. A gente passou uma hora falando sobre alimentação, outra. Geralmente a gente fala mais de alimentação do que Marcelo e Adolfo, né? Que a gente trabalha diretamente com isso. E é bom porque o pessoal que vem pra gente já conhece a gente do Instagram, nem toca no assunto, entendeu? Quando a gente vai começar... Tem uns ainda que falam ainda por cima, eu disse, mas peraí, isso aqui não é comida, não. Nem entra, entendeu? 90%. Você sabe que essas nossas posturas de Instagram, elas aproximam pessoas e afastam outras, né? Isso é muito bom. Sim. Isso é bom que já filtra antes, né? É muito difícil você receber, nós quatro aqui, recebemos um cliente que quer usar pão com doce de leite de pré-treino, quer usar... Né? Não vai ter. Não vai. Toda vez que alguém fala nisso, eu sinto que morre uma fada no mundo. É verdade. Porra. Caralho. É sério, velho. Toda vida que a gente fala pão com doce de leite, morre um panda, né? Nossa, Maria. Os pobres estão entrando em extinção. Cara, ai, meu Deus. Hoje eu escrevi, hoje eu coloquei um post e era exatamente, ele concluía exatamente isso, né? A galera que come pão com doce de leite no café eu vi o teu post, ficou muito bom o teu post. E come sneakers no pós-treino, porque surgiu essa também. Eu sou super saudável, olha o meu pós-treino. Eu como sneakers, né? Que é aquele chocolate cheio de gordura vegetal. E, cara, é impressionante. As pessoas acham que comendo esse lixo, elas acham que isso vai trazer um retorno positivo. Eu não sei se é burrice ou arrogância, né? Eu não sei qual é o das Pode ser a mistura dos dois, pode ser a mistura dos dois, né? Você vê, outra, eu acho que o maior problema é o seguinte, quando reduziram a nutrição a calorias, conversa que a gente já teve no passado, e tentaram reduzir nutrição a uma interpretação matemática falha, porque a gente pode transformar a nutrição em matemática, talvez a gente possa no futuro. A gente não consegue hoje porque a gente é ignorante. Sim. Mas com a ausência de informação suficiente, criaram a nutrição burra. Que é a nutrição do controle dos macros. Sim. Me perdoem quem gostar, tudo mais. Pode ser até uma estratégia de repente por um tempo, mas pessoal, não é possível. Você querer reduzir a nutrição ao controle de macronutrientes, porra, é burrice. Tá? Porque a gente não... nutricionismo, né? Nutricionismo, porque isso não vai abarcar os micronutrientes que são os agentes que regulam todas as reações, inclusive o metabolismo dos macronutrientes. Então, assim, não dá para ser desse jeito. Quando você fala, por exemplo, num pré de pão com doce de leite, que vamos combinar, gostoso é um bocado, agora não presta para nada. É açúcar com açúcar. Se for colocar numa mesa tudo que eu já comi de pão com doce de leite na vida, eu preciso de pelo amor de Deus, eu também preciso de um bocado de mesa. Então, não tem nada ali. Do ponto de vista micronutricional, não tem nada. Aí você, olha, eu acho que o sneakers no pós-treino é menos ruim. Não vai matar mais panda, pelo amor de Deus. Não, você ouviu o que eu falei? Menos ruim, porque pelo menos tem amendoim. Eu não sei como... Não, isso não, que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vai comparar cocô com bosta, é difícil a gente fazer a distinção. Então, tenta ver o que é pior, o que é menos pior, é complicado. Mas você vê, não tem micronutrição nisso, não tem micronutrição. Como a gente já falou aqui outras vezes sobre a questão da plenitude, da saciedade, lembra que a gente conversou, eu falei aquilo, poxa, quando você come proteína e gordura animal, você sacia rápido porque o corpo interpreta aquilo como alimento,
identifica as coisas que precisa, digamos assim, pronto, cessou, tá bem, tá beleza. Quando você vai Lembrando comer pão sempre com doce... da matriz alimentar, que o Henrique sempre fala, né? Que isso é a coisa mais mágica de todas. Perfeito. A proporção e a presença de nutrientes não é tudo, precisa do pacote. Precisa do pacote. Perfeito. Exatamente. São as relações complexas e sinérgicas que envolvem tudo, né? E que é aí que está a verdadeira inteligência da análise, e aí é que está a nossa falta de suficiência de informação, né? Para poder transformar isso em matemática mesmo. Eu acredito, pessoal, que a gente vai chegar nisso um dia no futuro, transformar isso num algoritmo ideal que consiga eu acho analisar. Que não, cara. Eu vou dizer, eu acho que não, espero que não, torço muito que não. Eu prefiro morar num planeta onde não tenha isso aí. Eu também. E eu acho que se chegar, tem que ser uma matemática para cada pessoa, entendeu? Vai ter que ser um. Mas aí é que tá, quando você pensa em algoritmo, quando você pensa em rede neural, que seria o modelo para a gente poder fazer uma análise desse tipo, você consegue fazer as derivações todas. Mas olha aqui, Adolfo de Deus, meu velho amigo. Adolfo de Deus. Isso já foi feito, cara. Isso já foi. Não. Esse algoritmo ele já existe, cara. Não existe. Tem. Isso chama ecologia nutricional. É só largar um bicho no ambiente onde ele vive. Esse algoritmo foi lapidado em detalhes. Prevendo, durante milhões e milhões de anos. Prevendo, inclusive, períodos de abundância, períodos de escassez, alterações climáticas durante o ano. Mas você sabe que a gente vai buscar o entendimento. Isso não tem jeito. A gente vai buscar esse entendimento. Isso é natural do ser humano. Essa investigação... Eu pego o entendimento para nos levar para a Lua, para passear, para fazer outras coisas, porque a biologia ela já é linda, já é perfeita. Eu concordo com você, Marcelão, mas o que eu digo é o seguinte, a gente vai achar esse entendimento. E o que a gente vai fazer com isso é outra história. Mas o que eu digo é o seguinte, eu não digo que eu quero ou que eu acho bom, eu digo que a gente vai alcançar isso. Isso é infalível. Alguma hora isso vai ser alcançado. O que vamos fazer com isso é aquela coisa, né? Tem coisa boa que a gente descobre, a gente faz coisa boa. Tem coisa boa que a gente descobre e faz merda. Eu vou torcer, cara. Tá agora no futuro. Eu tô torcendo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o genoma. Nós vamos descobrir, vamos acabar tudo. Tá bem, agora a gente sabe ali, tem meia dúzia de coisas que a gente pode fazer. E provavelmente que a gente vai... não significou nada. O que a gente vai fazer com o genoma a gente não vai ser, sabe interpretar, né? Daqui uns 300 anos. Então. Porque eu acho que não precisa... Quer ver onde é que eu vou chegar falando sobre isso, Dia do Lixo? Teve um paciente que me mandou assim, ó, eu nem vou falar, porque senão o pessoal vai até pesquisar e eu não vou falar para ninguém pesquisar, porque eu disse, cara, isso não importa. Doutor Marcelo, coloque mais material no Instagram e faça live sobre tal teoria da obesidade, uma teoria X lá da obesidade que é uma teoria ascendente, tudo legal. Eu disse, cara, eu não vou fazer. Daí ele me disse assim, mas por quê? Porque eu não vou fazer. Porque hoje, a pessoa média, a pessoa comum, que é um termo do direito, acho, o cidadão comum é o termo do direito, o cidadão comum, a pessoa que entra no nosso Instagram, que vai buscar aqui, pode dia do lixo, afegão médio. Qual o significado do dia do lixo, coisa e tal. Cara, ele está engordando porque ele tem uma densidade nutricional baixa, uma densidade energética alta, porque ele se alimenta de ultraprocessados que induzem uma fome incontrolável, uma desproporção entre fome e saciedade, e induz o corpo a armazenar muito mais do que ele é capaz de queimar. Mas isso é uma coisa simples, entre aspas, que a pessoa precisa resolver antes de descobrir se ela tem a síndrome tal, se ela foi contaminada pelo vírus tal, se ela tem uma disrupção endócrina grave. Por enquanto, a gente está discutindo dia do lixo. Dia do lixo a gente está discutindo. Então, as teorias mais complexas, elas são parte assim. Então tá, pegar uma bolsa do CNPq, estudar isso aí então, porque todo estudo é importante, mas para mulher que tem ali 30 anos, está com 86 quilos e sonha em investir 38, dane-se as outras teorias. Por quê? Porque toda mulher pode conseguir botar uma calça 38, entendendo o que a gente ensina aqui nos nossos perfis. Então, tenho dito. E o dia do lixo está dentro dessa estratégia que a gente precisa dominar para conseguir ter sucesso. Vamos seguir a pauta, Henrique. Tem pauta, Henrique? Tem pauta? Tem pauta. Tem pauta. Pô, esse cara, ele é o lindo. Meu Deus do céu. Vai. Rapaz, eu acho interessante essa história, quando a gente fala de dia do lixo, porque vamos deixar a expressão de lado, né? Dia do lixo, que já é uma expressão extremamente pejorativa e ruim, mas quando a gente observa as pessoas que preconizam o uso desse tipo de estratégia, quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que dizem assim, tem que ter um dia do lixo, tem que ter refeição livre?
você lembra de quem? Você lembra de fisiculturista. Isso aí. Bodybuild, você lembra mano. De bodybuilder, bodybuild, mano. Cara, e hoje tá acontecendo uma coisa incrível, Marcelo, Adolfo e Felipe, na nutrição. As pessoas estão querendo usar os conceitos aprendidos no bodybuilding para trazer para dentro do cidadão comum, desse que você acabou de falar. Do afegão médio. Do afegão médio. Cara, eu assino um programa de cálculo, né? Esses programas, esse software de internet para dieta, essas coisas. E aí sempre tem uma propaganda lá do lado. E a propaganda que tinha era como lidar com... Era um curso como lidar com a prescrição nutricional para fisiculturistas. Gente, nós não somos fisiculturistas. O público que nós temos hoje, né, 99,9% da população mundial não é fisiculturista, não pode ficar fazendo dia do lixo. Você vê, mas o The Rock, né, o Dwayne Johnson, fez o dia do lixo, ele comeu 8 pizzas e não sei o quê. Meu irmão, o cara é o The Rock. E é pior que isso, cara. É pior que isso, porque eu acho que vocês vão concordar comigo. A gente não precisa comparar o afegão médio ou a afegã média, a gente não precisa comparar ela nem ao bodybuilder e o halterofilista. A pessoa onde se instalou o sobrepeso e a obesidade, o que emagrece essa pessoa não é o que controla o peso do magro, são ambientes metabólicos completamente diferentes, são ambientes hormonais completamente diferentes. Perfeito. Então a gente vê assim, um ectomorfo longilíneo, uma pessoa que não engorda, come de tudo e come até mesmo o pão com doce de leite, mata um panda por dia. A gente não pode tentar emagrecer uma pessoa com sobrepeso usando a lógica de morrer os panda. A gente tem que manter isso, não pode esquecer. Eu confesso que cada vez que eu falo, eu imagino um panda morrendo. Agora eu imaginei. Ficou muito bom. Mais do que a questão do bodybuilder, a gente precisa entender assim, por que a gente fala tanto sobre sobrepeso e obesidade? Porque, poxa vida, é um problema que a gente tem que resolver nessa década, é uma coisa que está demais. Assim. Então, nutricionistas, educadores físicos, médicos, psicólogos, todo mundo tem que falar sobre sobrepeso, porque o mundo está explodindo, o mundo está nessa ascensão. Então, todos nós temos o dever de falar sobre isso. E uma das coisas que precisa ser dita é isso. A gente não pode tratar uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade com as regras de quem não tem, porque são pessoas, universos, rotas metabólicas, ambientes hormonais completamente diferentes. Vocês me lembraram um negócio importante pra caramba, que eu vejo um erro comum entre os colegas, que é o seguinte: querer avaliar a pessoa comum com aquela tabela de percentuais de fisiculturista. Aí eu vejo mulheres normais chegando pra mim falando, não, porque eu tenho que ter 12% de gordura. Eu falo, filha, se você tiver 12% de gordura, você vai broxar tudo da sua vida. Vai broxar você toda. Você não vai nem raciocinar direito. Isso é uma coisa para quem tá num processo de competição. Exato. Então, poxa, uma mulher com 20, 22, até 25% de gordura, ela é perfeitamente normal. Exato. Inclusive, muito mais interessante, vamos combinar? Porque, sem dúvida. Sem dúvida. Cara, então, você falou uma coisa agora, Adolfo, só te interrompendo um instantinho. Não, vai. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, porque eu quero ficar... Mulher, eu quero ficar com 10% de gordura, porque outro dia eu tava lá na loja e a menina chegou falando que tinha 4% de gordura. Eu tava na frente dela, né? Eu olhei, como assim? 4%? Deixa eu te mostrar o que é 4% de gordura. Aí eu peguei a foto de um fisiculturista homem. Porque é difícil conseguir alguém com 4% de gordura. E que não tem 4%. E que não tem 4%. Olha lá. Isso aqui é 4%. Uma mulher, quando sobe no palco de fisiculturismo, ela tem 12%, como o doutor Adolfo falou, 10%. Uma mulher. E ela já tá só o couro e músculo, ela não menstrua. Não, eu ia dizer, uma mulher com menos de 15% de gordura corporal já tem até o ciclo menstrual. Já está estragada, já complicou. A menina que falou isso, que falou isso para a vendedora lá na loja de suplemento que ela escutou, ela já veio com esse conceito errado de onde ela fez a avaliação dela. Quer dizer, ou ela fez na academia, ou ela fez no consultório do nutricionista, e o cara falou para ela que ela tinha 4% de gordura. Meu irmão, as pessoas estão mentindo descaradamente. Eu não sei o que é isso não, cara. Não, mas Altran, elas não estão mentindo, é porque não há um raciocínio, não há um entendimento real.
Eu vejo as pessoas repetirem as coisas, e nesse caso, pessoal, estou falando de colegas, tá? Os colegas repetem as bobagens, as asneiras, sem parar um minuto para checar. Certo? Sem parar um minuto para checar. É igual acreditar em reinfecção viral. Então, assim, o pessoal fica nessa babaquice. Vai cair a live, tu começa a falar também. Eu não falei nada, não falei nada. Então, assim, o que acontece? A turma precisa entender que a gente tem que checar tudo. Então, assim, chegou a informação, eu preciso primeiro ter um entendimento de base, conhecimento de base para poder analisar aquilo. Então, é uma coisa que eu encho o saco dos meus alunos. Pessoal, estuda livro-texto, cacete. Por que todo mundo quer estudar só por artigo? Se você não dominou o livro-texto, você não tem nada para fazer no artigo. Pois é. Você não entende. Não entende. Se você não entendeu a base. E é o que acontece. A gente acaba sofrendo por isso porque boa parte dos profissionais recebe as informações, não tem entendimento da base, e aí começa a vomitar um monte de besteira porque não teve capacidade de entender que aquilo estava errado. Porque não tem a base. Então você vê que eu trago muito essas culpas para nós, entre aspas, né? Nós, eu falo os profissionais, porque é o seguinte, a galera tem que ter uma responsabilidade. Eu falo, pessoal, cara, profissional de saúde é trabalho sacerdótico. Entenda, você está lidando com a vida das pessoas. Você não está cuidando do carro, da roupa, do dinheiro dela, você está cuidando da vida dela. Então, assim, o grau de responsabilidade é muito alto. Meu pai falava para mim, quando eu estava perto de me formar, eu dava muito plantão, né, na faculdade. Aí ele olhava para mim e falava, tá vendo que ser doutor é isso aí. Então, assim, todos nós da área de saúde, a gente trabalha com vidas. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que assumir isso, vestir essa camisa e entender, ó, cara, qualquer coisa que eu falo pode ter impacto muito positivo ou muito negativo na vida das pessoas. Então, alguém que chega no Instagram para publicar, que legal, meu pré-treino de pão com doce de leite, porque isso é bom, porque tem os carbos que vão dar energia para o treino. Puta merda, galera. Pô, é difícil, sabe? Essas horas eu sinto muito assim, eu imagino, quando eu fecho meus olhos, eu tenho capacidade de abstração muito grande, sou pisciano, né? Eu penso assim, uma metralhadora giratória, sabe? Resolvendo esse problema, mas não dá. Então... Mas não dá. E assim, essa cultura que se fez em relação ao fisiculturismo, é até redundante, né? Cultura ao fisiculturismo, né? Esse endeusamento dos fisiculturistas, porque criou-se um padrão estético, né? A gente vê hoje, o fisiculturismo hoje ele está meio que no auge, né? A gente não teve tantos campeonatos por conta das pandemias e tudo mais, mas o fisiculturismo está no auge, as academias estão lotadas, as terapias de reposição, os recursos ergogênicos, tudo está lá em cima, né? A gente pode até depois fazer uma live sobre isso, né? Boa. Tema bacana. Bom tema para gente polemizar. Aí o que é que acontece? Essa galera que criou um padrão de beleza. Um padrão de beleza que hoje é tido como belo, mas que na Idade Média seriam raquíticos ridículos, entendeu? Porque o bonito lá era ter o corpo grande, mas não por conta de muito músculo aparente, né? E as pessoas elas são interessantes porque elas não veem a real situação do indivíduo fisiculturista. Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de acompanhar, não como coach, mas acompanhar, de conviver ao lado, na época que eu treinava assim com mais afinco e tudo mais, e eu vi o dia a dia dessas pessoas. Essas pessoas, elas não ficam daquele jeito que elas sobem no palco o tempo todo. Não. 90% do ano, elas são gordas e feias. Tá entendendo? Porque elas têm um negócio na cabeça de fazer off. No off season, o booking, como elas chamam, elas vão que é outro universo, né, cara? É outro universo. Total. Mas o cara que tá no booking, ele não aparece. Tá entendendo? O cara que tá no booking, ele não aparece. Mas, Altran, é muito esse lance também do pessoal que faz as coisas à toa ou que faz da própria cabeça, né? Porque assim, eu acompanho, hoje eu tô com 2 só. Mas eu já acompanhei muito fisiculturista fazendo trabalho direito. E aí você tem um pessoal que realmente se dedica, e eu admiro muito a dedicação deles. Sim, sabe? A dedicação é ferrenha. E os que fazem o trabalho direito, eles passam por esses processos cíclicos, né? De off, de booking, depois o cutting, essa coisa toda, dentro de uma técnica que isso acaba sendo interessante para o
trabalho que eles estão ali se dispondo a fazer. Exato. Daquela coisa da liberdade, né? Então, mas o que você falou é muito verdadeiro, porque eu vejo o seguinte, um monte de espertinho lê meia dúzia de post no Instagram, acha que já entendeu, e aí começa a fazer bobagem. E muitas vezes o espertinho, ele é um preparador físico. Muitas vezes o espertinho, ele é um médico, ele é um nutricionista. E ele vai começar a usar aquilo com os pacientes dele e começa a estragar a vida dessas pessoas. Exatamente. Né? Isso é o que mais me incomoda. Cara, eu sou muito rançoso, eu sou muito rancoroso com esse negócio da pessoa que escolhe a área de saúde para se dedicar. Mas eu vou te tirar e não entra. Eu vou resolver agora, vou fazer uma terapia agora, ao vivo, com o doutor Lá vem. Adolfo, e vou resolver ao vivo este rancor que o doutor Adolfo tem. E ele vai sair desta live mais leve, mais tranquilo, e vai viver uma Vai encontrar Jesus. A partir deste momento. Adolfo, cara, assim, ó, cada profissional tem o público que merece, cada público tem o profissional que merece. Essas coisas não acontecem ao acaso. Adolfo, tu não precisa ficar com peso na consciência e com rancor, assim, porque aquele profissional, ele está acabando com a vida daquele paciente. Aquele paciente, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha. Ele tem escolha. Ele teria um caminho mais correto, ele teria talvez um caminho mais trabalhoso, ele teria talvez um outro caminho. E talvez ele tenha até chegado neste caminho, mas não quis. E ele se sentiu atraído e sentiu a conexão com aquele profissional. Então, assim, ó, é uma coisa que nos liberta, porque, assim, ó, bom, o nosso público é um público halterofilista, fisiculturista, que usa droga, que não sei o que, sei lá o quê. Não, não é. Então, sinceramente, o que eles estão fazendo e o profissional que está acompanhando eles e qual a influência que eles têm nas pessoas que seguem eles é um problema do universo deles, não é do meu universo. Exato. Eu não tenho nem parte lá, nem culpa, nem sofro a influência e nem, sinceramente, me importo com o que acontece lá. Tanto que alguém me marca assim, olha aqui o que eles estão falando. Eu não quero nem saber o que eles estão falando. Eu não tenho o menor interesse. Mas não comento nada, Marcelo. Mas isso aqui vai prejudicar muitas pessoas. Eu não quero saber se vai prejudicar muitas pessoas, porque as pessoas estão lá porque querem. Eu tô aqui falando as minhas coisas, o Henrique está ali postando de altíssima qualidade, o Densa está ali usando de tudo que pode, bom humor, informação. A gente está aqui. Quem não gosta daqui e gosta de lá, que colha o que eles plantam lá. Pronto. Assim, ó, te liberta. Você Adolfo. acabou de pacificar o meu coração. Pronto. Muito obrigado, Marcelão. Deu certo. Eu senti que abrandou a sua... Abrandou. Liberta, Chega meu faces mudou. Isso. Mudou. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Estás liberto. Seu coração, é verdade. Estás liberto. Mas você tem toda a razão, Marcelão. Você tem toda a razão. Claro. Daqui sai a outra coisa. Assim, ó, o que nós, os quatro, e todo mundo temos que fazer? Posicionamento, clareza de opinião, uma linha de raciocínio, um público que se identifica. E aí, se eles não concordam com as nossas abordagens e tudo mais, a gente pode dizer, eu não fui lá dizer que a tua abordagem está errada. Por favor, me deixa aqui com o meu universo, as pessoas que se identificam, não me atrapalhe aqui que eu não te atrapalho lá. E a gente evolui junto, porque Adolfo, a mágoa e o rancor não levam a nada, Adolfo. Não, bom, Marcelão, você deu uma forma muito polida e assim, cavalheiresca de mandar. Maravilha. Quem não quiser, a merda. Então, tá tudo certo. Tá resolvido. Muito bom. Obrigado. É o que eu vivo dizendo. A gente tem que poupar as nossas adrenais, cara. Não adianta a gente ficar se estressando. Cara. Pô, eu vou poupar as adrenais. Bem colocado. Antigamente eu engajava nesse tipo de discussão, entendeu? Não, aí foi que eu aprendi jamais. a fazer. Eu aprendi uma estratégia maravilhosa com o DJ Surfista. Primeiro eu dou uma meditada, tá entendendo? DJ Surfista e o Dr. João Vitor. O cara escreve um comentário deste tamanho lá no meu post, dizendo como é que você se atreve. Aí eu pego e coloco assim, resposta. Será mesmo? Ponto de interrogação. Aí vou lá e só isso. Não faço mais nada. Será mesmo? Aí vou lá e restringo a pessoa. Né? Porque você tem pode bloquear e pode restringir. Quando você restringe,
O que é que acontece? A pessoa não sabe que ela foi restringida, ela continua vendo o seu post e ela continua comentando furiosamente porque você perguntou se é, tá entendendo? Só que não Só que ninguém aparece. enxerga. Ninguém vê. A pessoa fica se estressando à toa e ninguém vê. Ai, ai. E eu fico meio tranquilo. Tá entendendo? Claro. É isso, doutor Adolfo. Mas olha aqui, ó. Gostei. Mas Não falando gosto das adrenais, não, velho. Não, isso assim, ó, esse é um assunto que certamente, pô, esse é um assunto que a gente, realmente, para a gente sobreviver no meio digital, a gente tem que ter posicionamento, caráter, leveza, clareza de raciocínio e trabalhar para um público que se sente à vontade com a gente e a gente não pode estressar com o resto. Isso é básico para nós e é básico para o outro lado também. A pessoa que vai buscar desenvolvimento pessoal, emagrecimento, ela deve também, a partir dos seus valores, eleger grupos de pessoas ou linhas de raciocínio e seguir aquilo ali e também não se importar com o que está sendo falado fora da sua linha de raciocínio, para que ela tenha um direcionamento. Pronto, o direcionamento é o pai e a mãe de sucesso, a diligência, o direcionamento e em direção a um resultado. A pessoa que fica, vai lá e vem cá e mata o panda, para não falar, mata o panda e depois faz jejum, ela não tem direcionamento, ela está perdida entre universos. O universo bodybuilder, o universo do sobrepeso e obesidade, da dieta flexível e de uma rotina alimentar natural, e ela está perdida. Então, disciplina baseada em valores que vêm do caráter e posicionamento é bom para ambos os lados. E só lembrando, retomando aquele assunto do universo bodybuilder, porque eu acho que é daí que saiu o Dia do Lixo. Eu acho que é dali que saiu o Dia do Lixo. Então, vamos convencionar que eu acho que vem desse universo assim, de superávites e de liberdades e tudo mais. Mas eu acho que se consagrou, e aqui sim, ó, a gente está jogando conversa fora, brincando aqui com conceitos, mas agora eu vou falar uma coisa importante demais para quem está nos assistindo, que é assim, ó, eu tenho uma interpretação de por que surgiu nesse universo bodybuilder, mas eu tenho uma ideia, pelo que eu converso, pelo que eu vejo, de por que se consagrou a questão do Dia do Lixo. E aqui tem uma explicação que é bem assim, importante, que eu gosto que todo paciente meu, todo seguidor nosso, todo mundo saiba, que é assim, ó, quando a gente, e eu acho que é por isso que se consagrou o Dia do Lixo e por isso que muitos profissionais indicam que faça, tá? O que eu vou falar agora tem a ver com isso. Por que se consagrou e tanto profissional ainda indica isso? Porque assim, ó, quando a gente vai buscar emagrecimento, a gente vai buscar, então, o famigerado déficit calórico. E aí cada um faz de um jeito, buscando que aquele indivíduo acabe no final por ter uma conta negativa entre o metabolismo basal, a atividade física, o que ele come, e fechar uma conta negativa para que use a reserva de gordura. O que acontece é que quando a gente começa a empregar energia para gerar déficit calórico e produzir emagrecimento, algumas alterações metabólicas e hormonais acontecem, independente de se chamar isso de termogênese adaptativa, dizer, não existe isso, existe outra coisa. Não interessa. O que interessa é que uma pessoa começa a produzir déficit calórico e todo mundo que já tentou emagrecer percebe que chega um momento que ela não emagrece mais. Ela vem restringindo, vem diminuindo e tira carboidrato e faz jejum e come 2 ovos e faz egg fast e faz carnívoro e faz cetogênica e chega um momento ali em que ela não emagrece mais. Fica mais difícil emagrecer e ela tem, sei lá, 20 quilos ou mais para perder ainda. Eu estou no platô, Aí o que acontece? Uma coisa comum de se escutar em consultório médico é assim, ó. Aí eu me cansei, eu estressei, eu briguei com todo mundo, chegou fim de semana, eu comi sorvete mesmo, vá se ferrar, comi um lanche, tomei refrigerante. Aí o que aconteceu? Eu enchei e tudo, mas na outra semana, poxa, eu voltei a perder peso. Olha que interessante, eu vim ali num platô ferrenho, eu vinha estressado, eu vinha diminuindo a comida, tentando fazer déficit, jurando que eu não conseguiria comer menos do que eu já vinha comendo, me larguei na vida e passei a emagrecer depois. O que acontece é que assim, existem muitas explicações para isso, mas dentro das explicações do platô, existe um jogo hormonal importante, tanto em homens quanto em mulheres, mas mais notadamente em mulheres, dos hormônios que controlam o peso no longo prazo, entre eles os hormônios tireoidianos, os hormônios sexuais,
mas principalmente leptina e insulina e um jogo entre eles mexendo em outros hormônios. E quando a pessoa começa a gerar déficit e começa a comer cada vez menos e treinar cada vez mais procurando déficit, começa a acontecer um casamento entre os hormônios que controlam a fome e a saciedade. A fome aumenta, a saciedade diminui, o controle do metabolismo basal faz com que a temperatura corporal diminua, a frequência cardíaca diminua, e aquilo que parecia ser déficit agora faz com que a pessoa não emagreça mais. E adivinha? A pessoa para a restrição, para a busca por déficit, não faz mais low carb, faz um dia largado na vida, devolve calorias em abundância, carboidratos em abundância, aumenta a insulina, aumenta a leptina, quebra aquele estresse com cortisol cronicamente elevado e na outra semana destrava o emagrecimento hormonalmente orquestrado e a pessoa começa a emagrecer. Não, mas então só um pouquinho, mas então, de tempos em tempos, pelo amor de Deus, como é que eu acreditei no Henrique Altran? Como é que eu acreditei no Adolfo? Como é que eu acreditei no Marcelo, no Felipe? De vez em quando a gente tem que comer porcaria mesmo, porque, poxa, como eu estou me sentindo melhor, eu voltei a emagrecer. Não. Só um pouquinho. Tem um erro metodológico claro aqui. O corpo estava precisando de abundância, de um período onde aquela escassez de carboidrato talvez fosse cessada pela presença de carboidrato, para aquela insulina cronicamente baixa aumentar e permitir que a leptina criasse um ambiente metabólico que favorecesse a perda de peso. O corpo precisava de um descanso, de um período de abundância. O corpo precisava de uma alteração hormonal relacionada àquela escassez crônica ali que foi levando a uma baixa do metabolismo. Era isso que ele queria. Ele queria um pouco de descanso, um pouco de comida, um pouco de carboidrato, eventualmente. Não era sorvete, era mandioca. Não era refrigerante, era laranja, talvez. E não era... arroz com feijão. Tá? Era um pouco de comida, um pouco de descanso, para que pudesse seguir emagrecendo. E eu acho que isso perpetuou, e isso se vê muito no bodybuilder, se vê muito no cutting, a ciclagem de carboidratos que eles fazem para induzir grandes perdas de peso. Aí zera carboidrato, faz aeróbico em jejum, reduz calorias voluntariamente e depois come um monte de porcaria no fim de semana para seguir emagrecendo. Só que isso pega assim, ó, é um hack do sistema, é uma... mal feito, é uma gambiarra, sem nem entender mesmo, sem nem entender essa dinâmica que o corpo tem de gerar respostas adaptativas às estratégias que estão sendo aplicadas. Então, tudo que a gente faz, o corpo gera uma resposta adaptativa e ele se adapta ao emagrecimento. E, eventualmente, então, a pessoa precisa dar um pause na estratégia. Eu venho fazendo jejum direto, eu como só uma vez por dia, faço 1 meal a day, uma refeição por dia. E quem sabe parou de emagrecer? Quem sabe não come 2 ou 3 vezes? Não, aí eu vou engordar. Não, calma. O corpo ele se adapta ao que a gente está fazendo. E quando a gente muda a estratégia, altera a insulina, altera a leptina, altera a grelina, os hormônios tireoidianos, a conversão de T4 em T3. Às vezes o corpo precisa de um período de abundância para responder melhor a um período de escassez. E aí, essa frase belíssima e essa explicação lindíssima se resume ao gordinho achar que tem que chegar no sábado e tomar Coca-Cola e comer sorvete. E está errado. O corpo ele funciona de um jeito diferente, ele está querendo uma atitude diferente, mas com respeito, com adequação biológica, com entendimento. Então, eu acho que essa explicação aqui, e claro, agora eu dei só um esqueleto da explicação, mas a origem e a manutenção do dia do lixo vem disso. Ciclar carboidratos e períodos de abundância para tornar o emagrecimento mais efetivo. Ponto, terminei. Eu vou falar 2 coisas. Fala aí, Adolfo. Eu acompanho minha mãe desde os 12 anos, né? Então, minha mãe é nutricionista, vocês sabem já. Quem não sabe está sabendo 12? agora. Onde é que você estava antes dos 12? Acompanho como nutricionista. Entendi, tá certo. Então, eu acompanho minha mãe. Eu já ia perguntar onde é que você andava, né? Foi quando o disco voador me trouxe. Eu tava no disco voador, Altran, tava no disco voador. E ela trabalhava muito lá atrás com a ideia de um dia livre, como se aquilo fosse um prêmio pelos dias bem executados. Então você foi falando isso aí, Marcelo, eu me lembrei disso. Então esse pessoal aí bem old school mesmo, né? Porque minha mãe, estou falando de 32 anos atrás, ela fazia esse trabalho, né? Com essa coisa de
um dia livre para você, como se fosse um prêmio. Só que eu não gosto muito desses conceitos, porque fica parecendo que os dias que você está fazendo o trabalho correto é uma coisa ruim, é um sacrifício, penalidade. É uma penalidade, né? E aí eu tenho um pouco de não gostar muito desse tipo de abordagem. O que o Marcelo falou sobre quando o pessoal sai e volta, dá aquela emagrecida a mais depois, é muito verdade, acontece de fato. E aí o que eu falo para os pacientes? Olha, você quer meter o pé na jaca? O dia que você quiser, você pode. Eu não sou ninguém para te proibir. Agora, isso pode te atrasar ou não. A decisão é tua. Eu jogo nas costas mesmo. Deixo ele decidir. É claro. Né? Porque tem que ser. Né? E aí eu vejo também, ao mesmo tempo, algumas estratégias que usam dias livres, mas que usam de uma forma desenhada, de uma forma organizada, e que aparentam ter resultados bons. Porque cai o problema de interpretar o que é resultado. Caio sempre na questão do peso. Sim. Peso não é referência de emagrecimento. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O pessoal fica naquela história, né, Marcelão? Ah, mas eu ganhei 2 quilos no final de semana. Eu engordei 2 quilos. Você não engordou 2 quilos no final de semana. Sabe quanto tempo leva? É impossível engordar para 2 quilos. sintetizar 50 gramas de gordura, animal? Não dá. Isso aí é inflamação. Você tá inchado, miserável. Aí você vai mijar esta merda na segunda-feira, quando você fizer tudo certinho, você vai perder o tal do peso. Né? E dá aquela impressão de perda. Olha, eu voltei a perder. Isso é muito engraçado. Porque o que o Marcelo falou foi sensacional, tem tudo a ver com homeostase. Sim. O corpo acha um ponto de equilíbrio, ele quer ficar ali. A gente, sabidão, quer que ele saia dali para algum lugar, mas ele não quer ir. E aí cai naquela coisa, né? Você está tentando tanger um animal. Porque são os nossos animais internos que nos fazem permanecer dessa forma. 90% da nossa mente é animal. Os outros 10% acham que é humano e tenta justificar as coisas que o 90% do animal quer fazer. Verdade. Então é isso. Mas é isso. O que o Marcelo falou, tudo é em torno de homeostase. Né? Quebrar a homeostase não é fácil. Fazer o metabolismo, entre aspas, entender, né? Porque é como se fosse uma personalidade, não é uma personalidade, mas fazer o metabolismo entender que ele tem que sair do ponto A para o ponto B, dá um trabalhão. E aí o Marcelão falou uma coisa importantíssima, porque quando tu come menos, tu aumenta o consumo, os hormônios, por exemplo, eles vão se ajustando, de fato. Nossos pacientes que trabalham com déficit calórico maior e que ainda têm atividade física, por exemplo, os hormônios tiroidianos deles tendem a baixar. Isso tudo vai se ajustando para uma nova realidade, e algumas novas realidades, inclusive, que a gente tem muito pouca informação sobre elas, e que às vezes para avaliar o paciente é até mais difícil, né? Então, é isso tudo. Eu sei que vocês três, a gente trabalha parecido, que a gente pensa parecido. A gente explica para os nossos pacientes. Mas muita gente não tem essa explicação. E aí acaba caindo nessas falhas, nesses erros, nessas incorreções. E a segunda coisa é o seguinte, eu tenho observação com os meus pacientes de consultório, eu trabalho com eles sempre em base 12. Então o que é base 12? Tudo que foi menos do que 12 dias é frequente. Então se você falha uma vez por semana, isso não é infrequente, isso é frequente. Se você falhar de 15 em 15, já é infrequente. Eu já posso até admitir essa falha se por acaso aquela pessoa não conseguir fazer de outro jeito. Boa. Tá, sabe? Mas se for em menos de 12 dias, é frequente. Né? Em mais de 12 eu já posso abrir uma exceção, talvez, que não é a melhor coisa. Mas que às vezes, né, o Marcelo Altran e Felipe, tem paciente que, por algum motivo, ele precisa. Ele sente necessidade. Sim, isso é importante, né? A gente falar. Sim. É importante. Não dá pra gente ser também os tiranos, né? Com chicote na mão. E, não é isso. Esse paternalismo não cabe, né? E a gente tem que também entender que o grande, assim, um dos grandes empecilhos que eu vejo para essa questão do dia do lixo ou de uma refeição um pouco mais livre e tudo mais, é a pessoa ir e não voltar. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Acontece, né? Direto. Direto. Porque, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo. Tá? Acontece com a gente. Com a gente. Eu sou um cara que adora doce. Tá entendendo? Adoro doce. Aliás, é difícil você encontrar alguém que não goste, né? Mas eu adoro doce. E eu, quando tinha 15 anos de idade, eu mamava uma lata de leite condensado assistindo Domingão do Faustão.
Fácil, fácil. Tá entendendo? Então, quer dizer, para eu me permitir comer um sorvete, um troço desse tipo, eu tenho que estar muito consciente de que eu vou comer aquele sorvete e não vou continuar comendo por mais um mês até eu conseguir me conscientizar e voltar. Porque eu tenho esse problema. Então, muitas vezes, a gente vê esse apelo do dia do lixo, lá vai eu matar outro panda, do pão com doce de leite, né? A gente vê essas coisas, e aí o que é que acontece? O cara tá falando isso para qualquer pessoa. Tá entendendo? Não, qualquer um pode fazer isso. O cara chega no consultório, o cara precisa perder 40 quilos, tá diabético, tomando metformina, gliclazida, e não, você tem que ter o direito de comer o seu dia do lixo, de comer pizza de chocolate. Mas ele diz assim, mas doutor, eu sou um cara que quando eu como essas coisas, eu como muito. Não, mas você pode comer moderadamente, porque você é mais forte. Porque... Não é. Se o cara conseguisse, ele não tinha chegado nos 140. Esse livro aqui, ó, chama-se Desafios à Força de Vontade, pro pessoal que tá vendo aí. Ó. Esse livro é fantástico, esse livro aqui. Muito, muito bom. Do autora chamada Kelly McGonigal. Muito bom. Cara, não tem. A sua força de vontade, ela não é a força de vontade do monge budista que passa 12 horas meditando. A sua força de vontade, a minha força de vontade, a força de vontade de nós quatro que estamos aqui é uma bosta. A gente não consegue. Então é muito melhor a gente não comer. Então é muito melhor você estancar no seu peso. Essa é a minha visão. É muito melhor, às vezes, você estancar no seu peso e não fazer uma refeição livre ou com uma comida lixo, ou fazer uma refeição livre direito, como o doutor Marcelo falou, ao invés de comer sorvete, comer uma batata, pegar, por exemplo, alguma coisa dessa natureza, é muito melhor do que você acelerar ou fazer qualquer tipo de choque no seu corpo que permita que você volte a perder peso, quando você não vai conseguir mais voltar para o padrão anterior, porque você chutou para a barraca, o balde foi tão longe que você não conseguiu ir pegar. Não vai pegar. Altran, força de vontade é o que alimenta o anel do Lanterna Verde, meu irmão. Esse negócio de força de vontade é uma grande uma presepada. Porque, entenda, força de vontade é muito bonitinho circunstância. Ah, o cara tem uma força de vontade da porra. Vai analisar. A circunstância dele levou ele àquilo. Não é força de vontade, é motivação. Para ter motivação tem que ter motivo. Então, assim, eu falo com meus pacientes assim, poxa, às vezes você emagrecer, por exemplo, dá um exemplo clássico aqui. Você emagrecer uma mulher jovem com um corpo muito bonito, que está gordinha, mas tem um corpo lindo, tá? Ela tem um lar, ela tem comida e ela consegue se reproduzir com facilidade. São as 3 demandas do animal. São as únicas 3 demandas do animal. Se as 3 demandas do animal estão atendidas, como é que você vai convencer o animal a fazer esforço? Qual é o animal que vocês veem na natureza fazer esforço de graça? Vocês não veem nenhum, porque isso não é natural. A natureza é antientrópica. Então a natureza sempre quer poupar energia. Então o que acontece? Eu vou dizer o quê? Que essa mulher que está com todas as condições de vida dela, do 90% da mente dela atendidas, ela não faz porque ela não tem força de vontade? Isso é até sacanagem. Isso é até sacanagem. O que eu gosto de dizer é o seguinte, olha, tem que achar um motivo para te impulsionar. Vamos achar um motivo. Tá bom. Você quer... Aí vocês veem uma coisa engraçada, viu, pessoal? Esses motivos, muitas vezes, funcionam mais quando são coisas elementares e até bobas. Essa mesma mulher que eu falei, ela precisa ser madrinha de um casamento daqui a 3 meses. Tem que caber num vestido lá que o Satanás desenhou para ela. Ela vai emagrecer. Porque aquele motivo é elementar. Motivos elementares o animal entende mais fácil. O animal é infantil. Ele vai pelo aquele motivo simples. O Marcelão vai fazer a malhação porque ele quer ficar forte para ficar parecendo com o super-herói que ele conhecia quando era criança. Ele não pensa isso, mas está lá na cabeça dele. Então, esses elementos a gente precisa explorar, porque vocês não vão conseguir nunca emagrecer alguém porque eu preciso controlar os índices de inflamação no meu organismo, porque senão eu fico no perfil de risco de doenças. Não funciona. Porque o animal não entende. Então, não é? A gente precisa trabalhar com as coisas nesse ponto, senão não vai. É isso aí. Ou serve para essa questão assim de, mas eu preciso, mas eu gostaria, serve para começar, mas ela não mantém, porque realmente não tem motivação. É a justificativa, né, Marcelão? É o intelecto
querendo achar uma justificativa. É muito bonito, é muito lindo, né? Intelectualmente, é aquela masturbação intelectual que eu falo às vezes, né? Mas na prática, no basal, o operário que vai realizar não entendeu, não vai fazer. O operário que vai realizar é o teu animal interno. Então, cara, é muito legal quando você tem alguém que tem esse animal interno alinhado com o que é bom. E isso começa no condicionamento lá na infância. Eu posso dizer até na vida intrauterina. Isso é tudo condicionamento, vem de lá. Então é aquela coisa, você tem alguma coisa que vai te motivar. Ó a Juju falando aqui, ó. A Juju é um caso super legal, a Juju é nutricionista, ela emagreceu trocentos quilos, ela perdeu muito, ela tá linda, ela tá ótima. É demais, ela fala, meu motivo, entalar na roleta do ônibus. Cara, aí sim, é aquela coisa que te motiva. Ano passado eu estava num período bem ruim, porque a pandemia deixou a gente com a cabeça ruim pra caramba e tal. Aí qual foi o motivo? Pô, eu fiz um exame e percebi que eu tinha uma anomalia cardíacazinha ali, que se eu não me cuidasse eu podia ter um problema. Opa! Aquele negócio, pessoal, quem tem medo, né? Quem tem medo. Então, assim, aí você te mobiliza. Então, tem que ter uma mobilização. Por que em geral, quem separa emagrece? Voltou pro mercado, né? Então, assim, se tem alguma coisa que mobiliza você por essas três coisas que são fundamentais. Tem que ir por aí, né? Para poder te mobilizar. Verdade, verdade. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Tem que ter a gente está falando aqui da ferramenta para ser utilizada e antes precisa haver a vontade de usar a ferramenta, né? Que é onde a grande maioria morre. Porque a galera não. A ferramenta em si, no sentido de, sei lá, low fat, low carb, dieta DASH, shake, jejum, não interessa. A ferramenta, se a pessoa tiver o motivo, né, para fazer aquilo, a ferramenta vai ser aquela que ela encontrar primeiro ou que ela encontrar melhor, né? Que melhor se adaptar. Né? Que gere o resultado, mas se ela não tiver motivo para fazer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. E aí, né? É igual você pegar uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, um alcoólatra, e o cara não quer ir para o AA. Meu amigo, ele não vai deixar de beber. Não vai, não vai. Não interessa, você pode usar AA, você pode botar... Tem um remédio que o cara toma, né? Como é o nome do remédio que usa? Olha, tem um antietanol. Disulfiram. Pronto, tem do disulfiram. Não adianta, o cara não vai tomar, o cara vai esconder, vai botar dentro da boca, vai cuspir. Você quer ver uma coisa, Altran? Você pegou um exemplo bom. Olha só que interessante quando o pessoal fala em força de vontade, porque eu acho que isso é cruel. O cara que é alcoólatra sabe que ele está cometendo um ato, um comportamento que para ele é desabonador. Ele sabe que aquilo socialmente não é aceito e que causa muitos problemas a ele. Ele continua fazendo, né? Qual a força de vontade que ele tem, cara? Ele continua contra tudo e contra todos para poder fazer aquilo que ele quer. Exato. Você entende a sacanagem? Você entende a sacanagem? Por isso que eu falo que quando a gente traz força de vontade para o diálogo e quer culpar as pessoas nesse sentido, isso é escroto. Porque não é força de vontade, pessoal. É muito mais profundo do que essa ilusão. Até porque, se a gente for falar sobre vontade, for falar sobre um ponto de vista filosófico, talvez a gente chegue à conclusão de que o ser humano não tem vontade nenhuma, né? Ele tem desejos ou então desejos justificados. Então, aí é outra discussão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa sempre olhar para as pessoas com esse carinho, esse cuidado, porque se a gente cair na ideia da força de vontade como sendo o fator limitante ou o fator determinante, eu acho, aí é a opinião minha, isso extremamente cruel. Extremamente cruel. Né? Até porque se é uma questão de uma força específica, por que a pessoa tem uma fase da vida e não tem outra? Né? Na verdade, a circunstância daquela fase da vida daquela outra e os motivadores foram diferentes. Né? Então é assim que eu vejo, pessoal. Não, eu acho que o dia do lixo afasta. Eu acho que sim. Mas, como eu falei no começo, eu sabia que a gente ia chegar nessa... Olha que eu acabei de receber aqui, ó. É motivo de força maior. Boa noite, boa noite. Já que ela tinha chegado aí. É a diretoria. Na porta, não pude nem entrar. Vim fazer surpresa, não foi surpresa. Muito bom. Boa noite, boa noite. Não, eu estava dizendo que assim, ó, uma coisa que a gente precisa falar nessa live, tem que ficar gravado nessa live, porque senão ficaria faltando, é o seguinte.
precisam ser individualizadas as liberdades. Precisam ser individualizadas as liberdades. Por quê? Porque como a gente atende muita gente, e o Filipão entrou no mercado agora, o Henrique vai estar no mercado, acho que tu não está no mercado ainda, né, o Henrique, atendendo pessoas. Não, ainda não. Tá. Mas daqui a pouco tu está no mercado, tu vai atender pessoas. Eu e o Adolfo, como a gente já passou dos 18 anos, a gente já está atendendo pessoas há mais tempo. Então, como a gente atende muita gente, assim, a gente lida com pessoas, hoje eu botei nos meus stories assim, qual é a tua especialidade? A minha especialidade são pessoas, eu sou especialista em pessoas. Tem pessoas que assim, ó, que não tem problema, não tem problema. Nada, não tem nada assim de compulsão maior, de relacionamento ruim com a comida, não tem problema nenhum, nada. A pessoa consegue na maior tranquilidade, eu ia dizer cara de pau, mas não é essa a ideia, na tranquilidade. E ali comeu uma bobagem homérica, como se nada tivesse acontecido. E vai para a academia, e faz os treinos, e faz um jejum, e come comida, e tá tudo beleza, e não impacta em nada. E aí uma outra coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, ó, eu vou falar por mim, mas eu aposto assim, eu fui ter conhecimento de alimento e do impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde, eu já era médico já. Então, eu, gurizão, como o Henrique falou, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, meu Deus do céu, o que eu comi de tragédia nessa vida, se fosse botar numa peça, se fosse botar numa sala, teria que ser uma sala muito grande para botar tudo que eu comi de tragédia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que... Assim, isso eu escutei do Souto a primeira vez, porque o Souto disse assim, ó, nós sobrevivemos. Nós comemos pão com margarina, nós colocamos açúcar no café, a gente bebeu cerveja. Nós colocamos açúcar no pão. Nós colocamos açúcar no pão a gente colocou, tá? Com margarina, para dar liga. Eu comi o miolo do pão no leite condensado, tá? Claro, isso deixa sequelas. Não, sério, eu com 24 anos, eu estava tomando glifage com metformina com glicose de 233, Adolfo, com 24 anos. Tá? Então é óbvio que é aquilo que o Henrique estava falando, botou no post dele e tudo. Isso tem um preço, e este preço vai ser cobrado. Mas a gente sobreviveu, a gente passou. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que lida bem com isso, qual o impacto que ela vai ter, assim, de, por exemplo, ela tomou uma cerveja na sexta. Eu preciso dizer assim, ó, não tem impacto nenhum. Não tem. Tu tá te alimentando bem? Tá. Tu tá magro, tá forte, tá saudável, fisicamente ativo, não precisa mais tomar nenhum remédio, tá feliz. Não tem problema nenhum com alimento, nada. Só um detalhe, você falou uma coisa importante, só para não perder. Tá magro. Isso é quem já está. E todo já o resto tá no eu falei. ponto. E todo o resto eu falei. Perfeito. Tá forte, tá magro, tá saudável. Isso, perfeito. Tem um relacionamento com o alimento que foi resolvido, não tem mais problema nenhum. Tá ativo fisicamente, coisa e tal. E tem um padrão, uma matriz alimentar, uma rotina, uma base que é saudável, tá tudo resolvido. O impacto é muito pequeno. O impacto é desprezível. Tá tudo bem, então. Tu acha que tu precisa? Ou tu acha que não precisa? Ah, Marcelo, vai lá. De vez em quando isso me dá um prazer, coisa e tal. Cara, tá tudo resolvido na tua vida? Tá tudo resolvido? Isso é importante para ti? Cara, o impacto vai ser muito pequeno. Tá bem, não tem problema. Só que quantos pacientes eu perdi, entre aspas, porque o paciente acabou engordando e tudo mais, e perdi, não entre aspas, perder mesmo, o paciente, falecer. Tá? Falecer o paciente. Porque não tinha esse entendimento e nem esse relacionamento com a comida. E quantos pacientes eu consegui ter excelentes resultados de emagrecimento e de saúde, onde um dia do lixo levou 2 anos para se resolver e levou 30, 40 quilos que tinham sido resolvidos de volta. Já contei, tem mais de um caso sobre isso. Então, verdade seja dita, uma pessoa saudável, tudo ok,
e tu quer ter na tua rotina uma coisinha eventual, porque se for frequente, nunca vai ser ok. Nunca. Exato. Nem no paciente saudável, magro, ativo fisicamente. Marcelo, eu sou magro, saudável, ativo fisicamente. Eu posso comer pão com margarina, fritura, beber refrigerante? Não, é óbvio que não. É óbvio que não, que essa é a gênese de todo o problema de saúde que a gente tem no planeta Terra. Então é óbvio que não. Mas se a pessoa cumpre com todos os requisitos, tem uma vida saudável, está tudo maravilhoso, e come uma bobagem, e isto não tem um impacto moral, cultural, não há problema nenhum. Mas fica a dica para quem tem sobrepeso, para quem está tentando emagrecer. Você não é esta pessoa ainda. Perfeito, Marcelo. É isso, é isso. Mas podes te tornar ela. Podes. E eu sou a favor da pessoa se transmutar quantas vezes precisar na vida. Fazer várias vidas em uma só. Então, assim, pô, Marcelo, como eu gostaria de ser forte, magro, saudável, ativo fisicamente, feliz e poder, eventualmente, até comer uma bobagem. Então, faz isso acontecer. Faz isso acontecer. Isso é possível acontecer. Mas, então, faça isso. Mas não vai ser com este comportamento que vai conseguir fazer isso. Marcelão, perfeito. Você falou de homeostase de novo. O paciente já alcançou o equilíbrio bom, pequenas ações ruins não vão tirar ele dessa homeostase boa. Sim. E, ao mesmo tempo, como tu disseste, o paciente que está na homeostase ruim, pequenas atitudes boas também não vão tirar ele da homeostase ruim. Claro, claro. E é por isso que quando o cara tá ruim, ele precisa de um certo grau de estoicismo, um certo grau de radicalismo por um tempo, para conseguir sair daquilo ali, né? Sair da sombra e vir para a luz, né? Aí depois que ele chega e estabiliza aqui, tá tudo bem. E, cara, isso é Só que leva maravilhoso, tempo, né? cara. Olha as nossas histórias, olha a história da Ju. Cara, se transmutar, se transformar. Cara, isso é maravilhoso, isso não é sofrido, isso não precisa de um dia do lixo para nos pagar o esforço que a gente está fazendo para se transformar em uma pessoa melhor. Não, se transformar em uma pessoa melhor é incrível, é maravilhoso. A gente não precisaria receber nenhum pagamento por isso, porque o feito é maravilhoso. Conseguir fazer isso é maravilhoso. O pagamento já é o próprio resultado, seja o final ou sejam os resultados preliminares. Então, no final, a necessidade de sair da estratégia é porque a estratégia não foi bem entendida ainda. Ela ainda é considerada como uma penitência, porque a própria estratégia já é libertadora e o sucesso é mais libertador ainda. Então, as pessoas encaram sempre o emagrecimento como sendo assim uma briga, uma tragédia, uma guerra, uma fase muito ruim da vida. Quando a gente deveria encarar o emagrecimento como sendo uma das melhores fases da vida, que vai ser capaz de transformar a gente, nos dar liberdades, inclusive de poder depois ter outras escolhas, mudar o jeito de viver, quantas vezes precisar e tudo mais. Isso é incrível, isso é a parte mais legal de tudo. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Não tem nem o que falar, né? Eu acho que é por aí mesmo. Né? Eu costumo dizer que essa transformação é como se você estivesse atravessando uma piscina por baixo d'água, né? A brincadeira só pode soltar o ar quando você chegar lá no outro ponto, que é justamente isso que o doutor Adolfo falou. Se você está numa homeostase ruim, fazer de vez em quando, quer dizer, ir atravessar a piscina e a cada 5 metros você sobe para respirar, não funciona. Você não vai conseguir melhorar a sua performance, né? Você precisa ir e só saltar quando você conseguir regular esse processo, né? Começar a falar sobre estoicismo, sobre hormese, nós vamos aí, vai começar outra live já, que eu já aí é tema para outra live, É tema para outra live. A gente já tem, hoje a gente já falou o tema do nosso próximo encontro, né? Que é testosterona e terapia de reposição dessas reposições hormonais. Né? Eu quero ver quantos pandas nós vamos matar nessa live. Rapaz, se prepare, vão ser muitos, tá? Vão ser muitos. Então, pra gente poder fazer um wrap-up aqui, a gente conseguir... ver o que ficou das anotações aí, Henrique. De tudo isso, a gente falou de tudo. Agora, a gente falou quem é que não deve fazer, quem é que pode, por exemplo, se beneficiar, como fazer da forma correta. A mensagem final que eu quero perguntar é o seguinte. Existe uma real necessidade da gente, durante o processo de emagrecimento, de transformação, comer ultraprocessado, comer lixo? Ou eu posso fazer isso de forma adequada com comida de verdade?
Poder você pode. Não, Né? mas Poder você a pode. necessidade nunca não. existe. Não existe. Não existe. Necessidade de jeito nenhum. Beleza. Então, pão com doce de leite só para matar os Fora. panda, né? Não. Eu acho que tá sobrando pouco panda já, pessoal. Vamos segurar. Galera, show de bola. Uma Valeu. mensagem final aí para o pessoal. Doutor Adolfo, você que é um cara mais heróico, né? Oh, meu Tá fazendo Deus. essa live com 60 e tantas horas de jejum, né? Ah, não. Ó, vou te dizer, tô chegando em 71 daqui a pouco. Em 72 eu fecho, tá bom? Assim, mensagem final, pessoal. Dia do lixo, não. Ninguém vai comer lixo, ninguém é lixeiro. Sistemáticas para processos de emagrecimento existem diversas. Nós trabalhamos com algumas. Com certeza nós 4 aqui temos metodologias que se conectam em alguns pontos, mas devem ter alguns pontos diferentes. Isso é perfeitamente normal. Os pacientes se adaptam também de forma diversa. Então a pessoa se adapta a metodologias mais de uma maneira, outras de outra. Como o Marcelão falou, que acalmou meu coração. Isso vale tanto para a parte ruim, mas também para a parte boa, Marcelão. Às vezes, entre estratégias boas, a pessoa pode preferir uma a outras, e isso é perfeitamente normal. E qualquer um de vocês que nos assiste, que se encaixe nessas definições que a gente conversou, pensa sobre isso, escolhe bem e entende. Se para você o processo é martirizante a ponto de precisar de um dia de lixo para compensar aquele esforço, você não entendeu a coisa ainda direito e talvez você não devesse nem estar se preocupando em fazer isso agora. Pronto. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Meu amigo Marcelão, vou deixar o Felipe se encerrar, porque já que ele falou muito hoje, eu quero deixar... Eu tentei. Tentou mesmo, cara. Tentou, velho. Não, vamos lá. A próxima vai ser diferente. Não, eu acho que assim, depois de tudo que a gente falou, eu acho que assim, o que falta mesmo para a gente encerrar o assunto de dia do lixo é maturidade. Maturidade, assim, ter um bom relacionamento com a comida, ter um bom relacionamento com a rotina alimentar, decidir ter uma vida mais legal e usar a comida como uma estratégia de desenvolvimento pessoal. E conforme a gente for criando esses laços afetivos com a comida e com a saúde, vai sobrando menos espaço para essas bobagens e o significado dessas bobagens vão mudando. Tanto que eu sempre comento assim, ó, eventualmente eu como, vou num aniversário, eventualmente como um pedaço de bolo, eventualmente não. Eventualmente tem um doce, às vezes eu como, às vezes não. Eu sou o cara que prega dormir cedo, acordar cedo. Tem vezes que eu e a dona Sabrina, minha esposa, a gente come um lanche 1h30 da madrugada vendo Netflix. E eu chamo isso de dia do lixo? Não, jamais. Eu não chamo isso de dia do lixo. Isso não tem nada a ver com dia do lixo. Por quê? Porque isso não tem papel nenhum na minha vida que não o mesmo papel que uma taça de vinho eventual ou uma outra coisa. Não é lixo, não é nada. Um momento de descontração, nem quase importa o que eu comi ou não comi. O impacto negativo não existe. Então eu faço dia do lixo? Não, eu nunca faço dia do lixo. Eu como alguma bobagem de vez em quando? Sim, como com alguma frequência. Mas isso o impacto é zero, porque este problema eu resolvi lá, quando eu aprendi que a gente precisava viver diferente, entender o alimento como uma coisa sagrada, que faz parte de um estilo de vida legal, onde não tem espaço para isso na minha rotina alimentar. Então tem uma brincadeira que eu digo assim, Marcelo, tu come bobagem? Não. Mas eu vi que tu comeu um bolo. Sim, eu comi um bolo, mas eu não como bobagem. Eu comi, mas eu não como. Se eu comi, mas eu não como, então não existe dia do lixo. Exato. Muito bom, muito boa, bom. Boa, muito bom. Boa. Filipão, dê seu veredito final, meu amigo. Fale, pelo amor de Deus. Eu ganhei uma hashtag aí, você viu? Felipe. Cadê? Eu tentei falar. Felipe. Olha, eu acho que dia do lixo não existe. Ninguém vai ver nenhum de nós 4 aqui prescrevendo algum dia de lixo. Não existe. Não existe compensação nutricional. Se você come uma besteira num determinado dia, você vai ser um dia não tão bom como um dia que você comeu tudo bem e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, o dia do lixo, desde que seja de uma forma consciente, como o Marcelo está falando, você corrigindo a rotina do cara todinha, não tem impacto nenhum. Mas existir não existe e não é necessário. E que se for existir, que não seja o dia do lixo, seja uma refeição do lixo, porque quando você fala isso, você dá um aval pro cara passar o sábado comendo besteira, de repente, entendeu? Fique essa ressalva também. Mas é verdade. isso.
É verdade. Tá bom. E como você falou no Stories, né, antes da live, você disse que dia do lixo seu na sua casa é terça e quinta, né? Terça e quinta. Terça e quinta. É o dia que o carro aqui na passa. minha casa É o dia também, que o carro sábado também. Terça, quinta e sábado. Pois é. Boa, Felipe. Muito bom. Eu acho a minha mensagem final é que a gente precisa aprender que comida é muito mais do que nutriente e que exatamente por conta disso a gente não precisa de dia do lixo, entendeu? A gente não pode comer proteína, vitamina C, potássio. A gente tem que pensar que na hora que a gente está comendo, nós estamos celebrando a vida. Na hora que a gente está comendo, a gente está se conectando. Gente, as maiores decisões são tomadas ao redor de uma mesa. Quando a gente pensa nas reuniões de família, pensa na tradição de reunir todos os irmãos, o pai, os avós, tudo ao redor da mesa. Gente, isso é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Isso tudo tem comida envolvida. Mas a comida não é porque vão comer arroz, vão comer... Não, a gente tem que tirar esse peso. A gente começou a tratar a comida, depois que a gente começou a ter esses ultraprocessados, a gente começou a tratar a comida como se a comida fosse uma fúria, algo que, sabe, eu como para mim... Não, você come para poder você... É a diferença entre comida e alimento. Alimento alimenta a alma, alimenta a conexão, permite que a gente esteja junto. E eu acho que é muito por aí, entendeu? Eu estava lendo um livro agora, recente, eu estou lendo um livro, na realidade, que fala muito sobre isso, sobre essa conexão ancestral, de se sentar, os nossos ancestrais que sentavam lá ao redor da fogueira, porque naquele dia tinham conseguido comer, tinham conseguido uma caça, né? E hoje a gente tem esse peso tão em cima de comida, né? E eu acho que parte disso veio por conta dessa comida que não é comida, desse lixo que a gente muitas vezes bota na boca e acaba comendo, né? Que são esses ultraprocessados. E assim, esse é meu desiderato, né? Eu trabalho o tempo todo com isso, o meu TCC é sobre isso. A gente a nossa luta não é contra alface ou contra carne vermelha. A nossa luta tem que ser contra Cheetos, Ruffles, Pringles e essas porcarias que tem por aí. Porque isso está acabando com a nossa cultura. As pessoas estão deixando de conhecer o alimento regional da Bahia, o alimento regional do Rio Grande do Sul, o alimento regional sabe? Elas estão deixando de conhecer a cozinha tradicional para comer biscoito recheado. McDonald's, tudo canto. Exato. Então eu acho que é por aí. A gente precisa lutar para que a gente possa trazer de volta a comida de verdade para ser comida, né? Para a gente se conectar, para a gente poder usar isso a nosso favor. E se a gente está trabalhando com comida de verdade, meu amigo, a gente não tem essa discussão de dia do lixo, ela deixa de existir, né? Porque o lixo passa a ser aquilo que você coloca na lixeira, que no caso o Felipe leva para fora de casa toda terça. Terça, quinta e sábado. E sábado. Pronto. É isso aí. Galera, excelente live. Tá mais uma vez. Bom. A gente matou uns pandas, mas eu acho que a gente ajudou um bocado de gente no processo. Vamos matar mais pandas na próxima. Exatamente. Já tá, pro pessoal que tá assistindo a gente, já está definido o tema. Nós vamos falar sobre reposição hormonal, né? E vamos definir a data, a gente define lá no nosso grupo. Meu amigo Dr. Adolfo, meu amigo Marcelo, meu amigo Felipe, muito obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico. Valeu, mais pessoal. Obrigadão. Obrigado a todos que assistiram. Boa noite. Tchau, tchau. Show de bola. Valeu, galera. Até mais.